Vamos então retomar, na verdade, o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estudamos, antes do nosso recesso, o texto que tratava da morte espiritual. Aliás, um texto muito interessante, que muitos de nós não conhecíamos. E Kardec traz aqui ideias bastante interessantes, ideias bastante claras a respeito da realidade espiritual, tanto na preparação para a reencarnação, o espírito ali absorvendo, né, todas as suas atribuições, absorvendo todas as suas necessidades evolutivas, né, e também falando sobre a desencarnação, o que o espírito sente, o que o espírito sofre no momento em que ele retorna ao mundo espiritual. Então, para quem não leu ainda, A Morte Espiritual, do livro Obras Póstumas, é uma recomendação bem legal. Nós vamos entrar hoje num outro texto chamado A Vida Futura. E aqui, como eu já falei para vocês, muitos dos textos que nós estudamos, principalmente textos pessoais de Kardec, reflexões pessoais dele, é importante nós contextualizarmos, né, dentro da época em que ele vivia. O que as pessoas pensavam, qual era o pensamento dominante, quais eram as influências filosóficas, científicas, que aquela sociedade acabava sofrendo. Porque se nós estudarmos um texto sem analisarmos essas condições, nós vamos entrar exatamente naquilo que normalmente as religiões evangélicas fazem. Pegam um texto lá do Antigo Testamento, que foi escrito há mais de 3.200 anos, e estudam como se isso fosse uma realidade contemporânea. E na verdade não é. Lá era uma época diferente, em circunstâncias diferentes, com características diferentes. Né? Era, Dudu? Então depois a gente inverte. Depois semana que vem eu retomo então normal. Então, o importante para nós, nesse momento em que nós estamos estudando a doutrina, nós vamos entender o que pensava Kardec naquela época, o que as pessoas viviam naquela época. Depois a gente faz uma atualização dentro daquilo que nós vivemos hoje. Por que eu estou passando isso para vocês? Quando se fala sobre a vida futura, esse texto que Kardec traz para nós fala sobre aquele grupo que naquela época, no século XIX, era um grupo defensor da ideia de que não existia nada depois da morte do corpo físico. Eram pessoas que viviam influenciada por uma ideia positivista, ou seja, tudo aquilo que nós falávamos, ou aquilo que nós acreditávamos naquela época, deveria ser comprovado cientificamente. Então não adianta a gente falar de fé, não adianta a gente falar de misticismo, de crendices, se isso não pode ser comprovado cientificamente. Então o positivismo, o iluminismo trouxe uma grande revolução intelectual e filosófica para aquele período. E um grupo significativo, embora seja uma minoria, né, mas era um grupo significativo, defendia exatamente essa ideia de que não há nada depois da morte do corpo físico, porque você não pode comprovar. Essa ideia da continuidade da vida, da existência da alma, se vai para o céu, para o inferno, purgatório, independente de qual era a crença que se tinha, esse grupo que pensava no nada, na nulidade, né, que a gente fala que é o nulo, depois da morte do corpo físico, era um grupo que defendia essa ideia e fazia muito barulho, já que eram pessoas que faziam parte de um grupo intelectual, de um grupo científico. E aí então utilizavam livros, utilizavam periódicos, né, jornais, para difundirem essa ideia, combatendo as religiões. E a gente lembra que a Europa naquela época vivia ainda a Inquisição, não mais com a mesma intensidade dos séculos anteriores, mas vivendo essa influência da religião de um modo tão negativo. Era muito natural que, se uma opção era viver a religião perseguidora, impositiva, o oposto a isso era acreditar no nada. E aí então surgiu a doutrina espírita, como sendo ali uma doutrina com bases racionais,
com um conteúdo filosófico e também com um propósito espiritual. Se nós fizermos uma comparação entre aquilo que acreditavam naquela época e aquilo que se acredita hoje, nós veremos uma diferença interessante. Porque na atualidade, aqui no Brasil em especial, né, porque nós analisamos aqui o ambiente onde nós vivemos, para quem mora na Europa também observa isso, para quem mora, por exemplo, na Itália, uma religiosidade bastante intensa, na Alemanha também se vive a religiosidade, né? Na Europa hoje, é de um modo bastante diferenciado, nós vemos que, por que debatermos o nada depois da morte do corpo físico, se a nossa sociedade se encontra dominada pelas religiões tradicionais que trazem essa ideia de que existe alguma coisa além da morte do corpo físico? Para que a gente vai perder o nosso tempo falando no ateísmo, falando no materialismo, se hoje o pensamento geral não é materialista? As pessoas podem ter dúvidas, mas elas frequentam as suas igrejas, frequentam as suas instituições, as pessoas leem os seus livros religiosos, os seus livros sagrados, e acreditam realmente que há alguma coisa além da morte do corpo físico. Então a gente percebe que o contexto é bastante diferente. O nosso debate hoje seria muito mais em torno de qual é de fato a realidade do mundo espiritual, do que tentar debater se existe ou não uma realidade espiritual. Então a gente vai estudar esse capítulo muito mais como um complemento. Bom dia, Edu. Bom dia, pessoal que chegou. Então a gente vai debater esse texto aqui, conversar sobre esse texto, muito mais a título de ilustração. E terminando, a gente então retoma, né, essa nossa análise, falando do que pensam as pessoas hoje. As pessoas acreditam no mundo espiritual? Acreditam. O que as leva a acreditar no mundo espiritual com essas características? De que você vai encontrar o céu, de que você vai encontrar com Deus, de que você vai encontrar anjos. Se você não for uma pessoa de bem, você vai encontrar ali um ambiente infernal, vai encontrar espíritos trevosos, travestidos de demônios. Por que as pessoas pensam assim? Em que se fundamenta essa sua crença? E de que forma que nós podemos discutir, debater essas ideias de um modo mais racional? Então, vamos aqui primeiro voltar um pouquinho o nosso pensamento para a época do século XIX, imaginar, por exemplo, que a religião, nós tínhamos dois elementos importantes a considerarmos. Primeiro, que quando nós falamos do século XIX, século XVIII principalmente, e 1700 e algumas coisas, nós tínhamos ali uma sociedade bastante oprimida pelos monarcas que esbanjavam o seu poder, pelos monarcas que abusavam, né, da sua riqueza, enquanto que a sociedade, de um modo geral, passava necessidade, passava fome, a sociedade vivia aquele frio terrível da Europa sem ter com que se abrigar, sem ter trabalho. E aí então os reis também dominavam, né, naquele período do absolutismo, que é um nome que vocês devem se lembrar da época da escola, em que o poder absoluto ficava na mão dos reis. Foi aí que Maquiavel trouxe para nós aquele pensamento, né? Os fins justificam os meios. E ele falou isso tudo exatamente para lembrar que o fim era a ordem e o equilíbrio de uma nação. Os meios poderiam ser qualquer um, desde que fossem também os mais cruéis. Então, quando ele pensava no fim, nessa ordem geral, então ele acreditava que os reis poderiam utilizar todos os meios necessários para alcançar esse objetivo. E aí, então, a sociedade oprimida, a sociedade com muitas necessidades, vieram então alguns pensadores e começaram a trazer um pensamento diferente. Um pensamento de igualdade, de liberdade, de fraternidade. O lema da Revolução Francesa. E aí então promoveram, lá no, vocês devem se lembrar, no dia 14 de julho de 1789, trouxeram então a grande Revolução Francesa, cabeças rolaram, reis foram expulsos, reis foram decapitados, o povo tomou o poder. Tudo isso aí em torno do quê? Daquela opressão que se vivia. Então, socialmente se vivia isso. Espiritualmente, nós tínhamos as religiões que perseguiam as pessoas, que promoviam
os autos, né, que eram aqueles julgamentos públicos feitos nas praças, em que as pessoas eram torturadas, em que as pessoas eram queimadas. Então era natural que se cansassem não apenas da religião, como se cansassem também do sistema de governo que se tinha naquela época. Daí então a gente perceber que como o materialismo, como o ateísmo, teve campo para poder se proliferar. Exatamente porque as opções, principalmente dentro do campo espiritual, eram muito restritos. Ou você era evangélico, ou você era católico. Tanto um como o outro promovia essa perseguição. Então você ser daquela religião era quase que uma obrigação. Era quase que uma forma de você garantir a sua vida, era uma forma de você garantir a sua sobrevivência. A segurança da sua família, a segurança do seu patrimônio. Porque se alguém chegasse para você e perguntasse qual é a sua religião, e você falava assim, eu não acredito em nada, já seria suficiente para que promovesse em torno de você uma investigação, um verdadeiro tormento. Então as pessoas, quando chegou esse período da Revolução, em que começaram a desfrutar de uma liberdade espiritual, eles disseram, agora que eu não sou obrigado a seguir religião nenhuma, então eu vou optar por não acreditar em nada. Já que se é só isso que querem que eu acredite, então hoje eu me dou o direito de não acreditar em nada. Mas aí Kardec explica para nós assim de uma forma muito interessante, que ele sempre fala que muitas vezes as pessoas deixam de acreditar por falta de opção, não necessariamente por convicção. De dizer assim, olha, eu não acredito em nada depois da vida, depois da morte do corpo físico, porque realmente não tem nada. As pessoas ficam assim, olha, eu não acredito porque eu não acredito que seja assim. Então, já que eu não tenho uma outra forma de ver o mundo espiritual, então eu opto em não acreditar em nada. Vamos ao texto aqui para vocês verem o raciocínio dele. A gente vê que tudo isso que a gente vai ler aqui é muito diferente da nossa realidade atual. Será que por acaso você discute na sua família, discute no seu círculo de amigos, se existe ou não vida depois da morte? Não é muito mais fácil a gente encontrar alguém dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, que essa história de reencarnação não existe, que quando você morre você vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório? Não é muito mais fácil a gente encontrar pessoas assim? Que os debates teológicos hoje, os debates religiosos, em que as pessoas tentam nos convencer que a religião dela é melhor do que a nossa, não é muito mais real? Dificilmente a gente vai encontrar alguém que tenta debater falando sobre a realidade do espírito ou não. Dificilmente a gente vai encontrar um ateu para poder ficar debatendo e discutindo com ele se realmente existe ou não essa realidade. Então a gente vê que são duas épocas diferentes, duas regiões diferentes e dois pensamentos diferentes também. Roberta colocou, deixam de acreditar pela forma como os humanos atuam no movimento daquela doutrina. Confundimos o movimento doutrinário com a religião, exatamente. Porque a religião é a filosofia. A conduta dos religiosos já é outra história. Só que quando você tem alguém te perseguindo, apostando, né, arriscando a sua vida, te ameaçando e tudo mais, você não pensa na filosofia, você quer fugir daquele período. Tuti colocou para nós no livro Padre Germano, descreve muito bem essa perseguição aos não católicos em Portugal e Espanha. Pois é. E, aliás, a biografia do Padre Germano foi o livro que a Miriam me presenteou, né, Miriam? E aí então nós temos, né, basta a gente ler um pouquinho sobre isso naquele período. Claro que a doutrina espírita ela tem a liberdade de mostrar o mundo espírita, aquele período de uma forma diferente, né? Se você pegar, por exemplo, o livro, a biografia do Padre Germano, escrito pelos católicos, vão falar de um mundo bonito, de um padre generoso, que de fato era, né? Mas assim, fala de uma época diferente, de uma estrutura social diferente. E se a gente pega ali com liberdade, você começa a falar realmente dos pontos negativos dessa perseguição. Então vamos aqui ao texto para a gente poder compreender um pouquinho mais esse pensamento de Kardec do século XIX. Bom dia, pessoal que chegou. Diz assim para nós: a vida futura não é mais um problema. É um fato obtido pela razão e pela demonstração para quase a unanimidade dos homens, pois seus negadores formam apenas uma ínfima minoria, apesar do barulho que se esforçam para fazer.
Esse barulho, como eu falei para vocês, né, era aquilo que eles escreviam nos jornais, publicavam livros falando sobre o materialismo, sobre a falsidade das religiões, sobre a ambição das religiões e tudo mais. Não é, pois, sua realidade que nos propomos a demonstrar aqui. Seria repetir-se sem nada acrescentar à convicção geral. Admitido o princípio como primícia, o que nos propomos é examinar a sua influência sobre a ordem social e a moralização, segundo a maneira pela qual é encarada. Então, o que Kardec quer fazer é trazer para nós o que essa ideia do nada, essa ideia do materialismo, pode influenciar na vida das pessoas daquele período. Quais são as consequências na vida de uma pessoa se ela viver acreditando que a morte será o fim de tudo? Como é que ela vai? Quais seriam as suas mudanças de conduta sem a preocupação moral de culpa, sem a preocupação moral de que algo no futuro a espera? Essa é a visão dele. Se hoje nós fôssemos atualizar no nosso período atual, nós escreveríamos assim: qual é a influência de você acreditar, por exemplo, que a sua vida ela se desenrola numa única etapa, que é essa existência que você tem hoje, e quando você morrer fisicamente, o seu espírito, ou você como espírito, vai definitivamente para o céu ou para o inferno. Isso para os evangélicos. Para o católico, ainda fica no purgatório, esperando o juízo final. Qual é a influência que isso traz para as pessoas? Qual a influência de você imaginar, por exemplo, nas religiões que trazem uma relação financeira com Deus? De que você tem que dar uma contribuição, de que você tem que garantir a sua tranquilidade espiritual através da contribuição daquilo que você dá em termos de doação, em termos de dízimo. Olha só a mudança de período e a mudança de raciocínio. Falarmos do materialismo no período atual é algo interessante, mas não muito produtivo, principalmente em torno da realidade que a gente vive hoje. Se nós fôssemos escrever alguma coisa, debater alguma coisa, teremos que nos perguntar qual a influência que existe hoje, por exemplo, no mundo, saindo um pouco do Brasil, do islamismo, que é considerado, em termos de religião individual, a maior religião do planeta. Porque nós temos, de um modo globalizado ou de um modo unificado, o cristianismo é o maior, porque o cristianismo engloba as religiões evangélicas, que são as protestantes, né, que são significativas, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa de modo geral, na África uma influência muito grande, principalmente por influência do Brasil, em que nós temos essas religiões que vão, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que envia grupos e mais grupos de missionários fundando igrejas em países da África, em países da Europa, nos Estados Unidos. Então, poderíamos falar, por exemplo, então, juntando o cristianismo, religiões evangélicas, religiões católicas, elas acabam, então, tendo ali a maioria dos seguidores dos ensinamentos cristãos. Se nós separarmos o catolicismo como uma religião, as religiões evangélicas individualmente, a religião muçulmana acaba, então, modificando, acaba assumindo, então, essa primeira posição. Qual a influência que a religião muçulmana, a religião islâmica, exerce sobre o mundo de modo geral, dentro dos seus dogmas? Mas não pensemos na religião islâmica como sendo aquela religião que tem ali os homens-bombas, que tem ali aquele radicalismo todo de fazer com que a mulher se torne quase que um objeto, a mulher sofre. Isso não é religião islâmica verdadeira. Ela tem um cunho filosófico muito diferente. Tanto é assim que, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que acontece no Afeganistão, que é uma religião, que é um país dominado pela religião islâmica, muito diferente do que acontece na Turquia, que também é uma religião, que também tem ali como base religiosa a religião islâmica. A mulher, por exemplo, na Turquia, ela tem liberdade para fazer o que ela quer, como acontece no Brasil. Já se você vai para a Arábia, por exemplo, é completamente diferente. Então a gente vê que a religião islâmica é uma só, mas as tradições da prática em cada país é muito diferente. Então não pensemos no islamismo como sendo esse radicalismo que nós vemos pelo mundo afora, esse terrorismo todo que se faz. Mas de um modo geral, qual a influência que o islamismo pode exercer sobre as pessoas?
Qual a influência que as religiões protestantes podem exercer sobre as pessoas? Então a gente vê que na atualidade o nosso pensamento se voltaria para outro contexto. Mas Kardec fala sobre os materialistas. Vamos então entender como hoje nós podemos conversar sobre os materialistas. Ele continua aqui para nós então. Como eu falei para vocês, né, admitindo o princípio como primícias, né, o que nos propomos é examinar sua influência sobre a ordem social e a moralização, segundo a maneira pela qual é encarada. As consequências do princípio contrário, quer dizer, da nulidade, aquilo que significa o nada, depois da morte do corpo físico, são igualmente muito conhecidas e bastante compreendidas, para que seja necessário desenvolvê-las de novo. Diremos somente que, se estivesse demonstrado que a vida futura não existe, a vida presente não teria outro objetivo senão a manutenção de um corpo, que amanhã, dentro de 1 hora, poderia deixar de existir. E tudo, neste caso, teria terminado para sempre. A consequência lógica de semelhante condição da humanidade seria a concentração de todos os pensamentos no crescimento dos gozos materiais, sem se importar com o prejuízo de outrem. Pois, por que privar-se, impor-se sacrifícios? Qual a necessidade de se constranger para melhorar-se, corrigir de seus defeitos? Seria ainda a perfeita inutilidade do remorso, do arrependimento, já que não se teria nada a esperar. Seria, finalmente, a consagração do egoísmo e da máxima: o mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Sem a vida futura, a moral não é senão um constrangimento, um código convencional imposto arbitrariamente, não tem nenhuma raiz no coração. Uma sociedade fundada sobre tal crença não teria outro laço senão a força, e cairia logo em dissolução. Se nós pensássemos hoje, bom dia pessoal que chegou, se nós pensássemos hoje sobre o materialismo, nós temos alguns países que pregavam, e ainda pregam de certa forma, essa repressão à religião. Na China, por exemplo, que é um país socialista, tem muito pouco a se preocupar com as religiões. Então, embora o governo leve para as pessoas essa ideia da não religião, as pessoas acabam seguindo a sua religiosidade, porque, como a gente sabe, os espíritos mesmo já trouxeram isso para nós, falaram que o espírito traz em sua consciência a intuição da existência de Deus. Por isso, então, as pessoas seguem a seu próprio modo essa espiritualidade. Talvez não de uma forma institucionalizada, numa religião formal, em igrejas elaboradas e construídas, né? Mas acabam seguindo as suas religiões de modo instintivo. Cuba, que é o maior país, que é o segundo maior país espírita em termos de proporção no mundo, a gente lembra que Cuba é um país pequeno, mas se fizermos um cálculo proporcional, números de centros espíritas para número de população, Cuba é o segundo maior país espírita do mundo. E aí então, lá é um país socialista que também prega essa ideia da não religião. Não temos um cardeal arcebispo lá em Cuba, porque a Igreja Católica simplesmente não tem influência. Temos ali algumas missões, temos ali alguns grupos, mas nada de um modo muito presente. Os países socialistas, né, que eram até a década de 80, de 1980, era ali influenciado pela então União Soviética, também era um país que simplesmente trazia essa ideia de que a religião é algo prejudicial e que toda a população deve seguir cegamente aquilo que o governo fala e não aquilo que Deus fala. Então hoje temos algumas nações que ainda difundem esse pensamento, mas, embora os governos façam isso, nós temos a população seguindo ali os seus preceitos individualmente, dentro de suas casas, dentro de pequenos grupos. Então, como Kardec colocou, uma sociedade fundada sobre tal crença não teria outro laço senão a força, e cairia logo em dissolução. Então não temos um grupo formalmente ateu,
Nós temos ali imposições do ateísmo, mas ainda assim de um modo minoritário. Continuando, e a gente pode pensar isso, só para a gente ter uma ideia, se você quer saber se um povo é religioso ou não, é só você observar uma cerimônia fúnebre. Por exemplo, na China, a pena de morte ela é uma opção da justiça, e aí então, dentro daquele pensamento materialista, você vai ser executado porque você cometeu um crime, coisa e tal. Aí depois o corpo é entregue para a família. O que a família faz com esse corpo? Faz um pequeno ritual religioso para poder sepultá-lo. Então a gente vê que, embora eles não professem, no momento do sepultamento ninguém fica simplesmente naquela frieza de você sepultar um corpo, chorar a falta de alguém e fica por isso mesmo. Sempre tem um pensamento elevado ao mundo espiritual, seja na linguagem que for, seja através de qual ritual seja, mas sempre existe. Então a gente observa. Se você quer saber se um povo tem um mínimo de religiosidade, observe um sepultamento que eles fazem de um ente querido. Não existe aquela coisa fria, simplesmente. Sempre tem algo que as pessoas pedem, que as pessoas esperam, que as pessoas ficam imaginando, né? Olha, ele morreu, mas tomara que ele vá para um lugar bom. Não tem aquela história assim, ele morreu, que pena, acabou. Então a gente vê isso hoje nas pessoas. Vamos lá. Entre os negadores da vida futura, você está me ouvindo, né? Só para saber. Me deem ok, por favor. Todo mundo muito quieto, todo mundo em silêncio, já viu, né? Vamos lá. Entre os negadores da vida futura, quase não se objete a pessoas honestas, incapazes de cientemente causar dano a outrem e suscetíveis dos maiores devotamentos. Digamos primeiramente que entre os incrédulos, a negação do futuro é muito mais uma fanfarronada, uma jactância, o orgulho de passarem por espíritos fortes, do que o resultado de uma convicção absoluta. No foro íntimo de suas consciências, há uma dúvida que os importuna. É por isso que procuram atordoar-se. Mas não é sem um secreto pensamento dissimulado que pronuncia um terrível nada que os priva do fruto de todos os trabalhos da inteligência e despedaça para sempre as mais caras afeições. Muitos daqueles que mais gritam são os primeiros a tremer com a ideia do desconhecido. Assim também, quando o momento fatal de entrar nesse desconhecido se aproxima, bem poucos adormecem no derradeiro sono, com a firme persuasão de que não despertarão em algum lugar, pois a natureza jamais abdica dos seus direitos. Aqui o que ele quer dizer é o seguinte, que quando você fala em pessoas que não acreditam no nada, que vivem essa ideia do materialismo, só para poder fazer um pequeno parêntese, você se lembra que eu comentei que certa vez uma revista dessas de circulação nacional, não me recordo se é a Veja ou se é Isto É, faz muito tempo que eu li essa matéria, já passei para vocês aqui, mas a gente passa só para poder mostrar qual é a ideia que o ateísmo hoje difunde no mundo. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os possíveis candidatos à presidência da República. E a pesquisa dizia o seguinte: em quem você não votaria? Num negro, num homossexual, quais eram as opções? Era o negro, o homossexual, num político ou num ateu. Mas assim, dos grupos que tinham, os mais significativos eram esses três. Você não votaria num negro, não votaria num homossexual ou não votaria num ateu. O ateu ganhou disparada a rejeição. Exatamente porque existe essa ideia de que o ateu é uma pessoa má, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que tem vínculos satânicos. E é engraçado, né? Porque eu já comentei com vocês que se um ateu não acredita em Deus, por que ele acreditaria no diabo? Mas mesmo assim fazem esse vínculo. Se você se declara como ateu, a pessoa fala, então sai para lá que você tem relação com o diabo. É uma ideia bastante estranha, né? Mas toda vez que você fala que você não acredita em Deus, a primeira ideia que se traz é exatamente essa. Você é uma pessoa de mau caráter. Você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que pode fazer o mal para a sociedade.
E o que Kardec trouxe para nós aqui é exatamente o contrário. Ele fala para nós que há, entre aqueles que não acreditam em nada, pessoas que têm bom caráter. Deixa eu pegar aqui de novo o trechinho que ele falou sobre isso. Entre os negadores da vida futura, que não se objete, há pessoas honestas, incapazes de cientemente causar dano a outrem e suscetível dos maiores devotamentos. Então não façamos essa relação. E aí então a gente vê que dentre esses que não acreditam na vida, na vida após a morte, né, na vida no mundo espiritual, nós temos aqueles que são muito mais rebeldes ao pensamento dominante do que convictos de que realmente há o nada. Coloca para nós assim que muitas vezes ele fala: qual é a sua crença? Ele fala: eu sou ateu. Mas Kardec lembra assim que no fundo, fazem isso muito mais por orgulho, já que o pensamento dominante era um pensamento equivocado, fantasioso, no que diz respeito ao mundo espiritual. E quando falam aquele nada, sempre tem aquele, está aqui para nós, ó, no foro íntimo de suas consciências, há uma dúvida que os importuna. É por isso que procuram atordoar-se, mas não é sem um secreto pensamento dissimulado que pronunciam um terrível nada que os priva do fruto de todos os trabalhos da inteligência e despedaça para sempre as mais raras afeições. Então, e no momento, né, interessante também, a Miriam lembrou aqui, é uma rejeição mais às instituições religiosas, exato. Às práticas religiosas, às instituições religiosas. Então, na verdade, é um ato de rejeição, de rebeldia contra essas instituições. E não necessariamente contra o mundo espiritual, contra Deus. Osmar colocou para nós, né, muitos não acreditam em religião por causa das divergências entre religiões, muitas confusões, divergências entre religiões, práticas religiosas. A gente vê hoje verdadeiros impérios financeiros, impérios econômicos, sustentados por instituições religiosas. E você pensa assim, como é que eu posso acreditar em Deus se aquilo que eles mostram nada mais é do que a ostentação de tamanha riqueza? Quando nós vemos, né, as religiões tradicionais ostentando, né, aqueles templos suntuosos, cheios de riquezas, então eles mostram o seu poder financeiro, ficam disputando economicamente espaços para poder trazer uma dominância espiritual, uma dominância religiosa. E aí então a gente olha, né, você vê hoje aqui no Brasil uma situação interessante, quando você vê dentro do meio político, bancada religiosa, em que nós temos ali um representante de certa religião que demonstra preconceito, que demonstra perseguição. E aí você pergunta assim, você entraria para aquela religião? As pessoas falam, mas de jeito nenhum. Se essa pessoa é o representante da religião, então eu estou fora. Mas e daquela outra? Aí você começa a procurar os representantes. E é interessante, isso é uma pesquisa bem curiosa. O Papa Francisco foi eleito a personalidade de 2013. É como se a Igreja Católica tivesse acertado em cheio em conseguir um líder carismático, o líder que mudasse a visão da Igreja Católica. Diferentemente do Papa Bento XVI, que tinha aquela visão um pouco mais sisuda, um pouco mais severa na cobrança do cumprimento dos dogmas que a Igreja Católica sustentava. De repente vem um Papa que traz liberdade, um Papa que traz uma visão carinhosa da relação entre a religião e as pessoas. Então a gente vê claramente assim que hoje você fala, você seria católico? Aí você fala, depende. Eu falo, bom, se eu colocar para vocês a referência do Papa, você se tornaria católico? As pessoas se tornariam. Pela empatia, pelo acolhimento, exatamente, né, pelo próprio respeito também, Osmar. Então hoje nós começamos a escolher, mas e se não tivesse o Papa Francisco, tivesse ainda o Bento XVI? A Igreja Católica perdeu muitos daqueles seguidores, ou pelo menos simpatizantes, por causa da severidade daquele Papa. Então hoje a gente começa a se aproximar das religiões por causa das pessoas, por causa da conduta dessas pessoas, e não necessariamente pelo seu ensinamento filosófico. Olha só que diferença. Você se aproxima da instituição, você não se aproxima de Deus através dela. Fraterna colocou, né, o ateu só acredita na matéria, no que pode pegar, ver, e não pensa que existem coisas à nossa volta
que não são tangíveis, mas são essenciais. Sim, ele acredita nisso exatamente por falta de provas. Tanto que se você conversar com um ateu e você falar assim, olha, quando o seu corpo físico morrer, você vai continuar vivo no mundo espiritual. Aí ele vai estufar o peito e vai dizer assim, então me prova. Então, na verdade, o que o ateu busca não é simplesmente a crença, ele quer a prova. Ele quer que você prova que existe Deus. Como dizia Carl Sagan, né, ele falava isso de um modo muito desafiador, ele falava assim, se Deus criou o universo, quem criou Deus? É uma interrogação. E para nós, conforme os Espíritos falam para nós, que Deus é eterno. Lembra que existe uma diferença entre aquilo que é eterno e aquilo que é imortal. Aquilo que é imortal nasce e não morre mais, como é o caso do Espírito. Eterno é aquele que nasce, aliás, é aquele que existe desde o princípio e é aquele que continuará existindo até o fim dos tempos. Como nós vamos interpretar isso? Vocês se lembram, né, que antes da gente entrar em recesso, a gente falou um pouquinho sobre, né, essas... Sim, a gente pode comentar sobre isso, Roberta. Obrigado. Então, nós conversamos sobre isso, né, antes da gente fechar o nosso ano passado, o que é eternidade, o que é o universo, esses nomes que têm essas dimensões que o nosso cérebro não consegue comportar. Vocês se lembram, né, que dá até um nó. Muita gente ficou sem dormir, né, Cindizinha? De tanto número, tantos nomes que a gente acabou falando. Então deu aquele nó na nossa cabeça, assim, né, o que significa eternidade? Se nós somos espíritos que dependem de referências temporais. Como é que eu posso falar de milênio se a minha vida diz respeito a dias? Um dia, depois outro dia, um ano, depois outro ano. Aí eu falo que eu sou um espírito que tem mais de 7 mil, mais de 10 mil anos de existência. Como é que a gente pode imaginar isso tudo, essa proporção toda? Por isso, então, quando a gente fala sobre, nesses debates com os ateus, a questão é exatamente essa. Prova que tudo isso que você acredita é verdade. Não é uma descrença. Na verdade, é muito mais um desafio. Se você provar que Deus existe, eu acredito. Isso já mostra o quê? Porque se você quer... Para vocês terem uma ideia do que é convicção, você vai dizer para mim assim, olha, eu sou capaz de me jogar de cima de um prédio e sair voando. Aí eu vou dar aquela coçadinha na orelha e falar assim, olha, me desculpa, mas isso é impossível. Você tem certeza que isso é impossível? Sim, eu tenho certeza que isso é impossível. Dentro de todas as leis da física e metafísicas, você jamais vai poder saltar de uma janela e sair voando. Isso é uma convicção. Agora, quando eu não vou chegar para alguém e falar assim, então me prova que você consegue voar. Se eu fizer isso, eu estou desafiando aquela pessoa para a morte, porque eu sei que ela vai se jogar e vai morrer. Agora, quando eu falo para você assim, então me prova que Deus existe. Se você me provar, eu acredito. Isso quer dizer que a sua convicção não é tão absoluta assim. A Miriam colocou, meu irmão é ateu, mas o que percebe é que ele não admite uma submissão a uma criatura maior, mas admite tudo que segue uma lei. O problema é seguir esse Deus humano, que pode muito mais do que nós. É porque Deus acabou virando um ser poderoso, né? um ser humanizado, já que ele tem a sua personalidade, né? E a grande questão, se vocês tiverem oportunidade, deem uma chegadinha no YouTube e procurem vídeos sobre o ateísmo. Lá vocês vão encontrar que muitas edições eles fazem pequenos filminhos mostrando guerras, mostrando a miséria em países pobres como a África, países da Ásia, mas a África principalmente. E aquela grande pergunta, né? Onde está Deus? Cadê o Deus que vocês acreditam? Em que vocês acreditam? Que não acaba com tudo isso. Não acaba com a guerra, com o sofrimento, com a fome, com tudo mais. Então a visão que se tem é exatamente essa. É uma visão desafiadora. É uma visão de dúvida diante daquilo que é apresentado. Mas se você apresentar o mundo espiritual de um modo racional, de um modo mais equilibrado, o Espiritismo tem feito isso de modo interessante. Se nós pensarmos assim, olha, a reencarnação é uma ideia defendida pelo Espiritismo. A gente fala ideia
Porque na visão das pessoas essa liberdade me fugiu o que eu ia falar agora. Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo, me fugiu o raciocínio. Mas deixa eu começar a partir de um ponto aqui. Se a gente pegar a doutrina espírita, por exemplo, fala sobre a reencarnação. E as pessoas começam a observar a reencarnação como sendo uma resposta para aquilo que acontece com pessoas que nascem na miséria, pessoas que nascem com doenças, pessoas que nascem em regiões dramáticas do mundo, onde tem guerra, onde tem doenças, onde tem fome, enquanto que outros nascem em regiões abastadas, né, em regiões mais estruturadas. Por que é essa diferença? Algumas pessoas pensam assim, olha, a reencarnação explicaria isso. E aí então já fica mais fácil a compreensão. Então o Espiritismo ele começa então a difundir o seu pensamento. Eu falava que o Espiritismo defende essa ideia, né? E eu falo de ideia exatamente porque é a modo como as pessoas observam aquilo que o Espiritismo traz. Mas para nós que somos espíritas, a reencarnação deve ser uma convicção. Porque se você viver na dúvida se realmente existe ou não, você começa a se questionar por que eu sofro ou não. Como os Espíritos dizem para nós, aliás, o próprio Kardec traz essa análise, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala assim para nós que se você sofre, é porque houve uma causa. Se essa causa não é atual, ela é do passado. Se nós temos isso como convicção, nós começamos a viver a nossa vida hoje com mais equilíbrio. Nós temos ali o nosso modo de viver é muito mais focado na reconstrução daquilo que no passado veio de modo equivocado, que nós vivemos de um modo equivocado. Então isso é interessante. Famílias que têm conflitos, as pessoas dizem, provavelmente numa vida anterior nós somos inimigos. Falam isso de modo brincando, mas é verdade. Então hoje nós temos esse pensamento doutrinário que começa a trazer para nós um pensamento que já é mais aceitado pelas pessoas. A Magali colocou lá em cima, né, já conheci ateu, melhor que muito crente de alguma religião, e de fato sim. Nós lembramos que caráter independe daquilo que você acredita. O caráter é aquilo que você é. Roberta colocou, né, o se jogar e não morrer me lembra os testes de Jesus, logo após seu batismo feito por João Batista. Muitos são os desafios que a gente acaba entrando, desafios de fé principalmente, né? Aquela parte também, principalmente, né, Jesus no deserto e tudo mais. Luciano colocou, meu marido, apesar de ateu, ele diz que quem acredita em Deus também acredita no diabo. E briga comigo porque acredita em Deus e acredita no diabo, né? Ele diz que eles se coexistem, né? Porque foi assim que as coisas foram passadas, né? E já que todo mundo pensa assim, ele acha que todo mundo continua pensando assim. A Fraterna colocou, né? Na verdade, ainda não sabemos que seja Deus segundo o Livro dos Espíritos e não conseguiremos durante um bom tempo. Por isso que Jesus, quando ele falava sobre que Deus como sendo um pai, era a melhor forma que nós tínhamos de interpretar Deus. E por isso que os Espíritos colocaram para nós, né, quando Kardec perguntou na primeira questão, o que é Deus? E não quem é Deus. Porque se pergunta quem é Deus, nós já colocamos uma personalidade em Deus. Agora, o que é Deus? Nós já avançamos, já damos um passo mais maduro para interpretarmos que Deus não é uma pessoa, mas Deus é algo, como os Espíritos dizem, que é uma inteligência. Como é que nós podemos interpretar uma inteligência sem uma pessoa? Certamente ainda há muito para nós compreendermos. A Miriam colocou lá em cima, escuto as minhas amigas católicas. Se eu acreditasse em reencarnação, na próxima eu viria e tal. Pois é uma fantasia, né? Mas é bom porque hoje nós vemos isso, Miriam, como eu falei para vocês. As novelas, os seriados, os filmes, embora tragam de modo fantasioso, têm tido um papel interessante. Muitos e muitos filmes, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o filme A Múmia. Vocês se lembram, né, do filme A Múmia? Brendan Fraser e tal, então ele tem ali o escorpião, aquela coisa toda. De repente nós encontramos duas mulheres, uma é boazinha, a outra é malvada, que no passado elas viveram na mesma corte. Olha a ideia da reencarnação aí. Uma era filha do faraó, a outra era a esposa do faraó que o traiu.
e depois tramou a sua morte. Num filme ingênuo, num filme de entretenimento, um filme de aventura, de ação, traz o conceito da reencarnação. Ou então quando você pega dois inimigos que são mortais, um olha para o outro, esses dias eu estava assistindo desses filmes, que era até conhecido, eu só não me recordo qual era, e um olhou para o outro e falou assim, o que eu fiz para você na vida passada? Então a gente vê que nas pequenas frases, nos pequenos diálogos, nas situações mais inusitadas de entretenimento, descontraídas, informais, essa ideia. Esse é o amor que eu reencontrei. Eu espero te reencontrar em todas as minhas vidas. Na próxima vida eu quero ser como você. Olha quantas expressões comuns estão na boca das pessoas, trazendo exatamente essa ideia que, embora elas não acreditem com convicção, elas trazem a esperança de que poderia ser assim. Na próxima vida a gente vai fazer diferente. Ou então duas pessoas se encontram, se apaixonam, mas não podem viver juntas, e ela diz assim, dessa vez a gente não pode ficar junto. Sugerindo a ideia de que numa outra oportunidade isso pode acontecer. Quantas e quantas vezes nós vemos esse tipo de expressão? Porque é exatamente aquilo que as pessoas veem como solução para as suas aflições, para as suas frustrações. Então isso acaba sendo uma realidade. O papel que o Espiritismo tem hoje é trazer de modo correto isso que as pessoas veem como fantasia, como esperança. Trazer isso como uma realidade. A Roberta colocou, Haroldo Dutra diz algo sobre não compreendermos Deus. Ele tem uma palestra que ele diz que precisamos aprender a doar ao próximo, a compaixão, o amor. Quando conseguirmos tudo isso, quem sabe, né? No Livro dos Espíritos diz que nos falta um sentido para compreendermos Deus. Provavelmente o sentido que nos falta passa pelo amor. Jesus vivia a doutrina do amor. E ele disse que nós não poderíamos ir ao Pai sem Ele. É muito mais do que isso, né, Roberta? Não é somente você falar sobre o amor para compreender Deus. Na verdade, a nossa visão está muito focada aqui no mundo material. Os nossos sentidos, que são sentidos básicos que a biologia traz para nós, o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato, são 5 sentidos que nós utilizamos e que são muito influentes em nós para nós nos ambientarmos no mundo material. Esse 6º sentido que o esoterismo traz, que é essa sensibilidade para perceber o mundo espiritual, muitos dos que têm, que hoje nós chamamos de médiums, né, que são aqueles que têm uma percepção do mundo espiritual, ainda assim, embora tenham esse 6º sentido, é um 6º sentido muito ligado àquilo que está próximo. Você percebe o espírito que está do seu lado. Agora, se o médium não tiver nenhum espírito do lado dele, ele não é capaz de transcender para dimensões diferentes. Aqueles que têm, por exemplo, a capacidade, a facilidade da emancipação, que é uma capacidade anímica, nós lembramos, ele tem a capacidade de ir ao mundo espiritual e encontrar com outros espíritos, ou seja, ele só percebe aquilo que está próximo a ele. Entrar em contato com Deus, algumas pessoas já viveram isso. Nós já falamos sobre mediunidade, que é, por exemplo, o êxtase. O que é o êxtase? É a pessoa viver uma experiência transcendental, ou seja, que transcende o mundo físico e adentra o mundo espiritual, mas chega nas esferas mais elevadas. E ali, embora não tenha um contato com Deus, porque nós não perceberíamos e nem suportaríamos a presença de Deus, pela intensidade, né, podemos dizer assim, nós somos aparelhinhos 110 volts, e Deus tem bilhões e bilhões de volts. Nós não suportaríamos a sua presença, vamos dizer assim, né? Exatamente porque a nossa mente não comporta aquilo que Deus traz. Mas aqueles que adentram a esse mundo espiritual superior conseguem viver o sentimento que existe entre esses espíritos que viveram entre essas esferas. E muitos não querem voltar. Aliás, a maioria, né, Nando? Então, quando a gente percebe que entendermos Deus, falta muito mais do que simplesmente entender o amor que nós também não compreendemos. É exatamente esse amor que esses indivíduos que vivem o êxtase espiritual, como o próprio nome diz, êxtase, a palavra êxtase para nós está relacionado com orgasmo, está relacionado com algum tipo de droga, êxtase para cá, êxtase para lá. Mas o êxtase espiritual, quem vive isso, é algo tão intenso
que a pessoa sequer se compreende como um ser material, porque é assim que nós nos vemos hoje. Então entender Deus falta para nós muitos e muitos sentidos, muito mais do que compreender o amor. E aliás o amor está muito distante ainda da nossa compreensão. Se o amor está distante da nossa compreensão, a caridade, a compaixão, imagine entendermos o que significa Deus para todos nós. Então ainda falta muito, nós estamos ainda numa fase da nossa vida em que nós apenas sobrevivemos dia após dia, satisfazendo as nossas necessidades imediatas. Alguns de nós conseguem expandir a mente e começar a fazer um planejamento para o futuro, vivendo o presente de um modo equilibrado. Eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que a minha vida hoje vai me trazer consequências no futuro, por isso eu vou viver de um modo diferente. Esses são aqueles que são mais esclarecidos. E são poucos no nosso planeta. Nós falamos de espíritos de grande envergadura. Nós falamos de pessoas altamente espiritualizadas. Mas nós, de um modo geral, vivemos o dia a dia. Vivemos ali batendo cabeça, né? Tentando resolver, solucionar os nossos problemas atuais e tudo mais. Miriam colocou, a gente não quer voltar nem de férias, imagina do êxtase. Pois é. Essa é uma situação real para todos nós. Vamos em frente aqui, pessoal. Kardec continua para nós aqui, né? O Brás lembrou, né, que Dona Ivone Pereira não queria voltar. Não queria, né, Brás? Porque imagina a Dona Ivone Pereira que tinha consciência dos seus atos suicidas do passado, do sofrimento espiritual que todas as pessoas vivem. A vida dela não era uma vida feliz. Era uma vida de consequências difíceis por causa das suas experiências anteriores. E quando ela tinha contato com seus amigos espirituais, por que ela teria motivo para voltar? Claro que empurravam ela de volta. Volta que não chegou a tua hora ainda. Aí ela conscientemente, resignadamente voltava, mas certamente não muito satisfeita. Vamos lá. Digamos, pois, que na maioria desses incrédulos, a incredulidade é apenas relativa. Quer dizer que sua razão, não estando satisfeitas nem com os dogmas, nem com as crenças religiosas, e nada tendo encontrado em parte alguma com que preencher o vazio que nele se tinha produzido, concluíram que nada havia e que haviam construído sistemas para justificar a negação. Não são, pois, incrédulos, senão por falta de coisa melhor. Os incrédulos absolutos são exatamente raros, são extremamente raros, se é que eles existem. Kardec ainda traz esse desafio, e eu também trago. Me recordo de um palestrante que contou uma situação inusitada. Tinha uma pessoa do seu trabalho que era ateia, um amigo seu que era ateu, e aí então de vez em quando ficava brincando com ele, você que é espírita, você conversa com os espíritos, você mexe com essa coisa de espírito, né? Não tem coisa que me incomoda mais do que isso, né? Você mexe com essa coisa de espírito. Quando me falam isso, eu falo assim, não mexo nada com espírito, não tem nada disso. E aí então começava aquela brincadeira, aquela provocação e tal, até o dia que a filha desse amigo, desse ateu, ficou muito doente e foi para o hospital. E a doença dela era crítica, a sua vida corria risco. E aí então esse ateu chegou para um amigo que era espírito e falou assim, olha, me faz um favor, pede aos seus amigos espirituais para ajudar minha filha porque ela está muito mal. Ou seja, todo mundo é ateu, né? Como diz aquele velho ditado, não existe ateu numa trincheira, né? Durante uma guerra. Todo mundo fica, ai meu Deus, Deus me livre e tal. Porque nessa hora em que o espírito sente, né, em que seu instinto mostra o grande perigo, ele sempre volta o seu pensamento para algo que possa ajudá-lo. E ele faz isso dentro da sua ideia, dentro das suas fantasias, dentro daquilo que vem à sua mente. Não importa o que seja. Então, instintivamente, nós estamos vinculados a Deus. Agora, racionalmente, nós procuramos sempre algo que possa satisfazer as nossas necessidades. Se nós não encontramos nada, aí então nós optamos pelo nada, pelo vazio. Mas esse vazio nada mais é do que uma rebeldia contra aquilo que se encontra como pensamento dominante. Né? São ateus, graças a Deus, né, Fernando?
Continua. Uma intuição latente e inconsciente do futuro pode, portanto, deter um grande número deles no declive do mal, e poder-se-ia citar uma imensidão de atos, mesmo nos mais endurecidos, que testemunham esse sentimento secreto que os domina contra a sua vontade. Então, ou seja, se você não tivesse nada intuitivamente que te desse essa visão do mundo espiritual, certamente nós não teríamos motivo nenhum para ter esse sentimento de bondade e generosidade dentro de nós. Eu poderia andar pela rua e matar uma pessoa tranquilamente. Mas aí vamos dizer assim, mas eu não mato, porque se eu fizer isso, eu vou ser preso. Só que na verdade não é somente a lei que me impede. É algo que diz que aquilo é errado. São esses valores, é essa intuição que me diz que eu não devo fazer aquilo porque é errado. Então hoje nós começamos a modificar os nossos atos, mesmo naqueles que não têm essa crença de que existe algo que nós chamamos de força superior, inteligência superior, de que nós continuamos como espíritos vivos. E continua. É preciso dizer também que qualquer que seja o grau de incredulidade, as pessoas de uma certa condição social são contidas pelo respeito humano. Sua posição os obriga a manterem-se numa linha de conduta muito reservada. O que temem, acima de tudo, é a desonra e o desprezo, que, fazendo-lhes perder, pela queda da categoria que ocupam, a consideração do mundo, privá-los-iam dos gozos de que desfrutariam, ou de que desfrutam. Se não tem o fundo da vitrine, tem pelo menos o verniz. Mas para aqueles que não têm nenhuma razão para sustentar a opinião, que zombam de um disse que disse, e que não se contestará de que seja a maioria, que freio pode ser imposto ao transbordamento das paixões brutais e dos apetites grosseiros? Em que base apoiar a teoria do bem e do mal, a necessidade de reformar seus maus pendores, o dever de respeitar os que os outros possuem, enquanto eles próprios nada possuem? Qual pode ser o estimulante do ponto de honra para as pessoas a quem se tenha persuadido de que não passa de animais? A lei disse, aí está para mantê-los. A lei, porém, não é um código moral que toca o coração. É uma força que suportam e que iludem, se o podem. Se caem sob seus golpes, isso é para eles o resultado da má sorte ou da imperícia, que tentam reparar na primeira ocasião. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Muitas pessoas são seguras em suas condutas por essa ideia da lei, da punição. Se você fizer, você vai infringir uma lei e, consequentemente, você vai ser punido dentro dessa legislação. Mas muitas vezes, se você não tem essa lei, você acaba criando uma certa lei, exatamente baseado nos seus valores. Ainda nós encontramos situações bastante primitivas. Basta a gente lembrar que o instinto de sobrevivência nos faz, muitas vezes, nos comportarmos de um modo bastante cruel. Vocês se lembram, né? José Saramago, escritor espanhol que desencarnou recentemente, escreveu aquele livro Ensaios sobre a Cegueira. Ele foi transformado em filme, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, que acabou mostrando para nós uma realidade humana bastante curiosa. Para quem não se lembra, Saramago, Ensaios sobre a Cegueira, ele falava de uma epidemia que fez com que grande parte da população mundial ficasse cega, perdesse a visão. E aí então eles tiveram que se organizar, né, essas pessoas tiveram que se organizar em grupos para poder sobreviver. Só que muitos desses grupos eram dominados por tiranos, pessoas que usavam a força brutal para dominar aqueles que eram mais fracos. E aí nós percebemos que a sociedade se dividia entre aquele grupo de pessoas boas e grupo de pessoas más. Cada pessoa, cada grupo, movido pelo seu instinto. E aí então, se vocês tiverem oportunidade, leiam um livro, ou então assistam ao filme Ensaios sobre a Cegueira. Ele é bem interessante, mostrando que intuitivamente as pessoas se buscam para se proteger e para sobreviver. Mas o instinto, quanto mais primitivo, mais brutal torna a pessoa.
mais agressiva, mais violenta, mais possessiva, mais dominante. Continua para nós aqui. Só um instantinho. Tá. Estou vendo aqui quantas páginas faltam para nós. Aqui, só um instantinho. Tá. Aqueles que pretendem que há mais mérito para os incrédulos por fazerem o bem sem a esperança de uma recompensa na vida futura, na qual não creem, apoiam-se num sofisma igualmente pouco fundamentado. Os crentes dizem também que o bem efetuado com vistas a vantagens que se possa recolher é menos meritório. Eles vão mesmo mais longe, pois estão persuadidos de que, segundo o móvel que faz agir, o mérito pode ser completamente anulado. Ou seja, se você faz o bem interessado em receber uma recompensa, esse bem já foi anulado. Como Jesus diz, né? Não sabe a sua mão esquerda o que a direita fez. Por que isso tudo? Porque se você faz o bem preocupado com aquilo que você vai receber em troca, você já recebeu a sua recompensa. A perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse nas boas ações, porque a felicidade do qual aí se goza está antes de tudo subordinada ao grau de adiantamento moral. Ora, os orgulhosos e os ambiciosos aí estão entre os menos aquinhoados. Mas os incrédulos que fazem o bem são tão desinteressados como pretendem? Se nada esperam do outro mundo, também nada esperam desse aqui? O amor próprio, quer dizer, o orgulho, não se leva nunca em conta? Serão eles insensíveis aos aplausos dos homens? Seria um grau de perfeição rara, e não cremos que hajam muitos que para aí sejam levados unicamente pelo culto da matéria. Uma objeção mais séria é esta: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, por que os homens a quem se prega desde que estão na Terra são igualmente tão maus? Aí a gente lembra, né? Porque basta a gente falar um pouquinho do passado, quando nós lembramos que homens representantes de religiões eram pessoas cruéis, pessoas orgulhosas, né? A história de alguns papas do passado, de alguns sacerdotes do passado, mostram que utilizavam muito mais a religião para atrair benefícios próprios do que para poder serem representantes do mundo espiritual aqui na Terra. Então, se o mundo espiritual é algo moralizador, por que nós encontramos pessoas tão egoístas, tão cruéis? Primeiramente, diz o texto para nós, quem nos diz que não poderiam ser piores sem isso? Não se poderia disso duvidar, se considerarmos os resultados inevitáveis da nulidade popularizada. Não se vê, ao contrário, observando as diferentes escalas da humanidade, desde a selvageria até a civilização, caminhar à frente o progresso intelectual e moral, o abrandamento dos costumes, a ideia mais racional da vida futura? Mas esta ideia, ainda muito imperfeita, não pôde exercer a influência que ela terá necessariamente à medida que for melhor compreendida, e que se adquiram noções mais justas sobre o futuro que nos está reservado. Por mais firme que seja a crença da imortalidade, o homem quase não se preocupa com sua alma, senão do ponto de vista místico. A vida futura, definida com pouca clareza, só vagamente o impressiona. Não passa de um objetivo que se perde ao longe, e não um meio, porque a sorte lhe será irrevogavelmente fixada e que, em parte alguma, não lhe foi apresentada como progressiva, donde se conclui que, saindo daqui, somos o que somos por toda a eternidade. Aliás, o quadro que se faz da vida futura, as condições determinantes da felicidade, ou da infelicidade que lá se experimenta, estão longe, sobretudo num século de exame, como o nosso, de satisfazer completamente a razão. Depois, ela não se prende muito diretamente à vida terrestre. Entre as duas,
Não há uma solidariedade, mas um abismo, de maneira que aquele que se preocupa principalmente com uma das duas perde quase sempre a outra de vista. Aqui é interessante porque ele fala de crer no mundo espiritual. Então, por mais que nós espíritas, por exemplo, tenhamos essa convicção de que nós somos espíritos, de que nós teremos o mundo espiritual como destino após a morte do corpo físico, isso para nós é uma certeza absoluta. Nós temos essa convicção de que a lei de causa e efeito, por exemplo, ela rege as nossas vidas, que eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado hoje, eu terei que responder no futuro próximo, médio ou distante. Eu posso ter convicção de que no passado eu cometi um erro, um equívoco, e que hoje eu tenho uma vida de expiação. Todas essas teorias para nós são muito interessantes e aceitas racionalmente. Mas no fundo do nosso coração, nós ainda agimos de modo inconsequente, esperando que não tenha tanta complicação assim lá na frente. Para a maioria das pessoas do nosso planeta, essa ideia da vida futura ela é realmente muito mística. Por quê? Porque as religiões falam que se você for uma pessoa boa e quando você morrer você vai para o céu. Mas como é o céu? O céu é bonito porque o céu tem anjinhos com roupas douradas, o céu é construído com ruas cravejadas de diamantes, nós temos aqueles palácios feitos de mármore, Deus sentado num trono dourado. Olha só quantas ideias materialistas nós temos do mundo espiritual. Tudo aquilo que para nós representa beleza, representa riqueza, nós transferimos isso para o mundo espiritual como se lá fôssemos encontrar tudo isso. E para nós espíritas não é diferente. Como é que você imagina o mundo espiritual? Eu imagino uma cachoeira de água azul brilhante caindo. Eu imagino que nós vamos encontrar pessoas vestidas de branco. Nós vamos encontrar isso, encontrar aquilo. Essa é a visão que se tem. Mas o interessante, Braz, é que essa visão do Apocalipse foi a visão de João Batista. Mas não significa necessariamente que essa seja a representação absoluta do mundo espiritual. Se apegaram naquela pequena passagem e transformaram aquela passagem numa realidade absoluta. Assim como nós espíritas. Pegamos a descrição de um espírito daquilo que ele compreende do mundo espiritual e acaba depois fazendo com que isso seja uma generalidade. Ou uma generalização. Cada religião traz uma interpretação do mundo espiritual. E essa interpretação sempre tem esse ponto de vista místico. Então as pessoas pensam, o paraíso, ele é dessa forma. Mas eu, como espírito, posso viver a minha vida aqui tranquilamente, que eu, sendo uma pessoa mais ou menos boa, já vai ser o suficiente para mim. E é por isso que Kardec coloca a vida futura, definida com pouca clareza, só vagamente impressiona. Não passa de um objetivo que se perde ao longe, e não um meio, porque a sorte lhe está irrevogavelmente fixada, e que em parte alguma não lhe foi apresentada como progressiva. Então a gente vê que essa interpretação equivocada que nós fazemos hoje do mundo espiritual, e eu falo nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, sendo influenciado por suas religiões. Os muçulmanos, por exemplo, algumas interpretações do Alcorão, algumas traduções principalmente, falam que aquele homem de bem que cumpriu aquilo que está colocado no seu livro sagrado, inclusive aqueles homens que matam em nome de Alá, chegarão ao paraíso e encontrarão 72 virgens de seios empinados e pele alva. E o Alcorão não fala isso. Ele fala sobre a felicidade que vai alcançar. Por isso, então, nós temos que cada religião traz uma interpretação do mundo espiritual de acordo com o seu ponto de vista. Um ponto de vista, infelizmente, ainda bastante limitado. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Depois a gente continua falando sobre esse tema. Como nós fizemos uma pequena inversão, segunda-feira é dia do nosso
Pois é o que normalmente traz, o Décio, essas ideias, né? É essa descrição que algumas traduções trazem do Alcorão. Então não foi uma frase erótica que eu trouxe para vocês, foi algo que consta em algumas traduções do Alcorão. E é nisso que muitos muçulmanos acreditam, que vão encontrar no mundo espiritual. E não falar sobre pureza, falar sobre angelitude, mas falam num paraíso erótico, falam num paraíso sensualista, num paraíso com os prazeres que o mundo físico pode oferecer. É a melhor interpretação que se tem. É o máximo que nós conseguimos fazer. Então, pessoal, fechando por aqui, paramos na nossa... Deixa eu ver aqui, na página... Paramos na página 316, vamos para 317. Como eu falei para vocês, nós fizemos uma interpretação, fizemos uma inversão. Segunda e quarta é o livro dos médiuns, terça e quinta é o livro Obras Póstumas. E como eu acabei começando meio desorientado, eu inverti. Então na semana que vem a gente começa segunda-feira com o livro dos médiuns. Bom, eu vou passar para a nossa... Deixa eu ver aqui. Por que não temos uma memória da vida pós-morte material? Porque do contrário nós viveríamos ou os terrores ou os deslumbres da vida terrena, da vida espiritual, né, fraterna? Então o que os espíritos trazem para nós, que nós guardamos uma intuição e até temos de certa forma uma sensibilidade para perceber de novo esse mundo, mas que a nossa atenção está voltada para os nossos compromissos agora. Essa é uma limitação que o nosso próprio cérebro físico acaba impondo, né? Então, assim, nós gostaríamos de lembrar, alguns sim, outros não. Imagina se você vivesse uma vida espiritual perturbada e depois reencarnasse. Você viveria completamente desorientada e insegura daquilo que você tem que fazer. Então a natureza nos dá essa liberdade de recomeço, de reconstrução, para que nós não tenhamos